Jonas capítulo 1, verso 17. Vamos ler para nós ganharmos tempo. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse a Jonas. E ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Agora o capítulo 4, o verso 10 e o verso 11. Capítulo 4, o verso 10 e o verso 11. Vai dizer assim: E disse o Senhor: Tu tiveste pena da arvoreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que nasceu numa noite e numa noite pereceu. E não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade, onde estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Assente-se, curve sua cabeça. Quero fazer mais uma oração. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus eterno Pai, aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, fale conosco nesta noite, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Eu te peço em nome do Seu Filho Jesus, ó Pai, que possamos sair daqui impactados pelo poder da Tua palavra. Que mais uma vez as portas do inferno venham recuar e que o Teu reino venha avançar. Ó Deus, eu te peço que possamos transbordar a Tua presença nesta noite. Que possamos transbordar a Tua presença a caminho de nossa casa. Que possamos transbordar a Tua presença ao longo dessa semana. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que toda distração, ó Pai, que toda seta do inimigo para tirar a nossa atenção em nome de Jesus venha cair por terra. E que o Senhor possa operar no nosso meio de forma poderosa. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o livro de Jonas é um livro bastante conhecido. Todos nós, em algum momento, já ouvimos a história de Jonas. Todos nós, em algum momento, seja contando essa história para alguma criança, ou em alguma revista, nós já nos deparamos com essa história. E o interessante é que, por mais que muitas das vezes nós não nos atentemos, essa história nos traz algumas lições de suma importância. E eu quero aqui nesta noite fazer uma rápida exposição deste capítulo que nós lemos e tirar daqui algumas lições espirituais para a nossa vida. Eu quero, como eu disse aqui, trazer algumas lições que vão servir para a nossa caminhada cristã. O livro, ele vai nos começar dizendo, no primeiro capítulo, primeiro versículo, vai nos dizer: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Ora, nós vamos ver que o escritor dessa carta, ele vai ser claro, ele vai ser direto neste primeiro versículo, e vai nos dizer: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. O escritor, ele não nos apresenta o meio pelo qual a palavra de Deus veio a Jonas. O escritor, ele não nos diz que a palavra do Senhor veio a Jonas por meio de uma visão. O escritor não nos diz que a palavra de Deus veio a Jonas por meio de uma visão. O autor deste livro não nos diz se a palavra do Senhor veio a Jonas através, com o meio pelo qual a palavra do Senhor veio a Jonas. Ele simplesmente vai nos dizer que a palavra de Deus veio a este homem. A palavra do Senhor veio a Jonas. Ele não dá ênfase ao meio, ele dá ênfase simplesmente que Deus falou com Jonas. E ao olharmos para essa forma como o escritor vai abordar, porque no Antigo Testamento é comum, o escritor da carta deixar claro o meio pelo qual Deus fala a alguém, se é por meio de um profeta, se é por meio da natureza, se é por meio de visão, se é por meio de sonhos. Mas aqui o escritor ele não deixa claro, ele simplesmente dizer que a palavra de Deus veio a Jonas. E isso que ele faz é de suma importância, porque por mais simples que pareça, por mais óbvio que pareça, nós precisamos entender que o que importa não é o meio pelo qual Deus fala,
O importante é que Deus venha falar conosco. Não é se Deus vai falar através de um profeta. O que importa não é se Deus vai falar através de um sonho. O que importa não é se Deus vai falar através de alguém. O que importa é que Deus fale conosco. Muitas das vezes nós temos a tendência de valorizar muito mais os meios do que quem está falando. Muitas das vezes nós valorizamos mais o profeta. Muitas das vezes nós valorizamos mais o sonho. Muitas das vezes nós valorizamos mais o meio pelo qual Deus está falando do que o próprio Deus. Mas que nós possamos ter conhecimento e ciência nessa noite, que muito mais importante do que a ferramenta é aquele que usa a ferramenta. E muito mais importante do que o meio é o Deus Todo-Poderoso que traz a sua mensagem. Glória a Deus! E quando a palavra de Deus vem a Judas, e quando a palavra de Deus vem a nós, meus queridos, ela produz duas reações. A primeira reação é: nós vamos aceitar a palavra de Deus e vamos obedecê-la, ou, segunda reação, ou nós vamos rejeitar a palavra de Deus e vamos nos desviar dela. A forma como nós recebermos a palavra de Deus, a forma como nós reagimos à palavra de Deus, vai produzir consequências na nossa vida, sejam elas boas, sejam elas ruins. A forma como nós reagimos àquilo que Deus está falando, a forma como nós reagimos à voz de Deus, ao chamado de Deus, vai produzir consequências, sejam elas boas, sejam elas ruins. O verso 2 vai dizer: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Meus queridos, nós vamos ver que nessa palavra, vá depressa, Deus aqui expressa uma certa urgência na mensagem, na missão e na mensagem que ele havia dado a Jonas. Deus agora, através dessa expressão, vá depressa. Essa expressão expressa uma urgência da parte de Deus para com o profeta, para que ele entregasse a mensagem para o povo de Nínive. Nós vamos ver que a mensagem que Deus vai dar para Jonas é uma mensagem de reconciliação, é uma mensagem de correção, é uma mensagem que vai trazer confronto para com o povo de Nínive. E a aceitação do povo, a aceitação dos ninivitas vai produzir, ou uma boa consequência, ou coisas boas, ou vai produzir uma destruição. A mensagem na boca de Deus, a mensagem na boca do profeta para o povo de Nínive é: ou vocês se convertam dos seus caminhos, ou vocês serão destruídos. Ou vocês se entregam a mim, ou vocês serão rejeitados. Olha, meus queridos, o importante é que Deus deu uma missão para Jonas, e essa missão possuía uma mensagem. E aqui é importante nós entendermos isso, que toda missão possui uma mensagem. A missão não é a mesma coisa da mensagem, e a mensagem não é a mesma coisa da missão. Como nós podemos entender isso? Simples. Da mesma forma, Deus fez com a igreja. Deus deu uma missão para a igreja: ide por todo mundo. E Deus vai dar uma mensagem para essa missão: pregar o evangelho a toda criatura. E a forma como nós respondemos a mensagem de Deus vai produzir consequências. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Meus queridos, a forma como nós respondemos a mensagem de Deus produzirá consequências em nossa vida. E toda missão possui uma mensagem. Não é ir por ir, não é pregar por pregar, não é cantar por cantar. Não, é pregar com objetivo, é cantar com uma missão, é fazer a obra de Deus com um propósito. Deus vai dar uma mensagem para Jonas e Deus vai dar uma missão para Jonas e vai dar uma mensagem. E a mensagem na boca de Jonas era: se convertam dos seus maus caminhos e Deus vai poupar a vida de vocês. Mas se vocês não se converterem, a destruição. Meu Deus, aleluia! Resumindo, a mensagem era: me obedeçam, se convertam a mim e vocês serão salvos. Mas se vocês continuarem na desobediência, vocês serão destruídos. Aleluia. Ora, o verso 2 vai nos dizer: porque a sua maldade subiu até minha presença. Deus vai dar uma mensagem para Jonas e vai dizer: vai depressa à grande cidade de Nínive, porque a sua maldade subiu até minha presença. Deus poderia ter destruído Nínive de uma hora para outra sem nenhum questionamento. Deus poderia ter destruído Nínive sem ter que ter enviado um profeta até aquela cidade.
Deus podia ter destruído Nínive num piscar de olhos, assim como ele fez com Sodoma e Gomorra. Deus poderia ter destruído aquela cidade, mas Deus vai enviar um profeta com a mensagem. Porque o profeta com a mensagem é Deus mostrando a sua misericórdia e o seu amor. O profeta, a mensagem de Deus através do profeta era o sinal de misericórdia e o sinal de mais uma chance. Deus envia o profeta e diz: arrependam-se dos seus maus caminhos. Deus estava dando mais uma oportunidade para aquele povo. Deus estava dando mais uma chance para aquele povo desobediente. Deus estava dando mais uma oportunidade. Rendam-se e sejam salvos, ou persistam na rebelião e serão destruídos. Oh, meus queridos, nós estamos vivendo um momento como esse. Deus nos chamou para pregar a sua palavra. E a mensagem de Deus na nossa vida que nós devemos entregar para o mundo é: rendam-se e sejam salvos, ou continuem na rebelião, vocês serão destruídos. Deus deu uma mensagem para a igreja. Deus deu uma mensagem para o seu povo. E é nossa obrigação transmitir essa mensagem. Uma mensagem de reconciliação para a humanidade. Que Deus criou o mundo, morreu pela humanidade para que todo aquele que nele crê não ofereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu uma mensagem para Jonas. Mas o verso 13 vai nos dizer: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. Desceu para Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Este texto vai deixar-nos bem claro que Jonas, ao receber a mensagem, ele vai reagir de forma errada. Ele não vai se submeter. Ele vai se rebelar e fugir da presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando ele foge da presença do Senhor, vamos usar um termo aqui, ele vai pagar por uma passagem para ir para Tarsis. Ele vai descer a Jope, pegar um navio, pagar a passagem e ir para Tarsis. Porque todas as vezes que nós tentamos fugir da presença do Senhor, nós pagamos um preço muito caro. Todas as vezes que nós tentamos fugir do chamado de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus nos incumbiu de fazer, nós vamos pagar um preço muito alto. E Jonas pagou uma passagem e foi para Tarsis. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que Jonas fugiu do Senhor. Meus queridos, só se foge de alguém ou de um lugar quando você já esteve naquele lugar, quando você já esteve com aquela pessoa. Nós só fugimos de algo ou de alguém quando nós já estivemos naquele lugar ou com aquela pessoa. Lembra do filho pródigo? Ele saiu de casa. Ele largou o seu pai. Ele largou a sua família e foi para uma terra distante. Ele largou tudo que ele tinha na sua casa e foi para um lugar distante. Só se sai, só se foge quando se já esteve naquele lugar. E por mais que alguém tente fugir da presença do Senhor, e por mais que alguém tente fugir da casa do Pai, por mais que alguém tente fugir da mensagem de Deus, a sua origem sempre vai o acompanhar. Você pode estar lá na China, no Japão, você sempre vai se lembrar: eu já estive na casa do Pai. Glória a Deus. Você pode estar no mundo, se envolvendo com o mundo que tiver no ano, mas você sempre vai se lembrar: eu já estive na casa do Pai. Você pode viver a vida que você quiser, mas você sempre vai se lembrar: Deus me chamou para fazer a sua obra. A origem sempre vai nos acompanhar. Quando o filho pródigo estava lá no meio dos porcos, ele se lembrou, ele caiu e se lembrou da casa do Pai. Na casa do meu pai tinha tudo de bom. A origem sempre nos acompanha. A origem sempre está ali. E uma coisa interessante, Jonas vai fugir para Tarsis. Na visão de Jonas, Tarsis era um lugar talvez bom. Tarsis era um lugar em que ele podia ficar tranquilo, enquanto Nínive era uma cidade pecaminosa, era um povo violento, era um povo sanguinário, era um povo que vivia fora da vontade de Deus. Porque muitas das vezes é assim, quando Deus nos chama, Deus muitas das vezes vai nos mandar a alguns lugares que nós não queremos ir. Deus vai nos dizer algumas coisas que nós não queremos ouvir.
Nós vamos nos encontrar em posições em que nós não queremos estar. Vai para Nínive, Jonas, e Jonas vai para Tarsis. E cabe a nós a decisão. Nós vamos para Nínive ou nós vamos para Tarsis? Nós vamos fazer a vontade de Deus ou nós vamos fazer a nossa vontade? Nós vamos viver de acordo com o que Deus quer ou nós vamos viver da nossa maneira? Nós vamos ir para um lugar que nos parece confortável ou nós vamos ir para onde Deus nos chamou? Estão os dois caminhos, você escolhe. Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Ou você ouve a voz de Deus ou você ouve o seu coração. Verso 5. Verso 4. O Senhor, porém, Jonas pegou o barco, entrou para dentro do barco, desceu até o porão. E lá estava Jonas indo para Tarsis. E o verso 4 vai dizer: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar. Jonas fugindo da presença do Senhor. Jonas correndo da mensagem do Senhor, da missão que Deus o havia chamado. Dentro do barco, talvez achando que ninguém o estava vendo. Ele desceu para Jope, pagou a passagem e desceu para o fundo do porão e se acomodou lá no fundo do porão. E Jonas dormia. Jonas talvez achava que ninguém o estava vendo. Jonas estava talvez acomodado ali, quietinho no seu canto, achando que o seu plano estava dando certo, que ele tinha fugido da presença do Senhor. Mas quando ele menos esperava, um vento forte caiu sobre o mar. E o vento era tão forte, o vento era tão terrível que parecia que o barco ia arrebentar. Oh, Jesus. Que parecia que o barco ia naufragar. O verso pode dizer: a tempestade era tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Deus fez o vento vir sobre o mar. Só que esse vento não era para abrir o mar para alguém passar, porque o vento só vem para abrir o mar, para alguém passar quando esse alguém está dentro da vontade de Deus. O vento só sopra para abrir o mar para aqueles que estão dentro da direção de Deus. Mas para aqueles que estão fora, o vento vem para balançar. Deus fez o vento cair sobre o mar para tirar Jonas de dentro do barco. Deus fez o vento soprar para tirar Jonas do barco da rebelião. Deus fez o vento soprar para tirar Jonas do barco do pecado. Deus fez o vento soprar para tirar Jonas do barco do comodismo. Deus fez o vento soprar para tirar Jonas do barco da sua vontade. Deus fez o vento soprar para tirar Jonas daquele conforto em que ele estava. Meu Deus, aleluia. Quem sabe o vento que não está soprando não é para te tirar do barco da acomodação. Quem sabe que esse vento que Deus fez soprar, ou talvez o vento que Deus vai permitir vir, não é para te tirar do barco da desobediência. Não é para te tirar do barco do pecado. Não é para te tirar do barco da mentira. Não é para te tirar do barco do engano. Quem sabe o vento que Deus não permitiu vir não foi para te fazer progredir. Tremendo demais, Deus. Aleluia. Tem gente que está acomodada dentro do barco, mas Deus não tem comodismo para a sua igreja. Deus tem missão, Deus tem obra, Deus tem o vento que Deus faz. Não é tempo de nós dormirmos no porão, meus queridos. É tempo de nós fazermos a obra do Senhor. Obrigado, Jesus. Tem muita gente parada em algumas áreas da sua vida. Tem muita gente parada na área financeira. Tem muita gente parada na área espiritual. Tem muita gente parada na área sentimental. Tem muita gente parada em muitas áreas da vida. Se acomodou naquele estágio e não quer mais ir avante. Mas quem sabe hoje, numa noite, Deus me trouxe aqui para te dizer: o vento que eu trouxe sobre a sua vida é para te tirar do comodismo e para te fazer aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deus não te chamou para ficar parado. Aleluia. Deus não te chamou para ficar quieto, preso dentro de 4 paredes. Deus te chamou para sair e anunciar a mensagem do Evangelho. Deus te chamou para te fazer crescer. O povo de Israel estava no Egito. Subiu o rei ao trono do Egito. Começou a oprimir o povo.
começou a apertar o povo. Só que aquela luta, aquela opressão, aquela escravidão, só fez o povo crescer e se desenvolver. Verso 6. Verso 5 quer dizer, meus queridos. E todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Nós vamos ver que Jonas estava no barco. E por causa da desobediência de Jonas, uma tempestade veio naquele barco. Uma tempestade assolou aquele barco. Só que tinha uma coisa, meus queridos. Aqueles que estavam com Jonas no barco não sabiam o que Jonas estava fazendo ali. Aqueles que estavam com Jonas no barco não sabiam quem era Jonas. Aqueles que estavam no barco não fazia parte do plano de Jonas de fugir do Senhor. Mas nós vamos ver que mesmo assim, a decisão de Jonas de fugir da presença do Senhor fez com que a tempestade se abatesse não somente sobre a sua vida, mas também sobre aqueles que estavam no barco. Jonas pagou para ir para Tarsis. Jonas pagou para fugir da presença do Senhor. Porque assim, todas as vezes que nós fugimos da presença do Senhor, nós pagamos o preço. Mas aqueles que decidem viver dentro da vontade do Senhor, Deus cuida de tudo. Deus cuida de todos. Aquele negócio, quando Deus chama, Deus capacita. Quando ele capacita, ele via. Quando ele via, ele sustenta. Jonas paga o preço. Mas não somente Jonas, nós vamos ver que aqueles que estavam no barco com Jonas também vão pagar o preço. O que vai acontecer? Eles vão começar a pegar as cargas que estavam no mar e jogar para fora. Aquilo que eles haviam conquistado, aquilo que eles haviam adquirido, eles agora, para aliviar o barco, o peso, vão começar a jogar as cargas para fora do barco. E o texto vai nos dizer que cada um clamava ao seu Deus. Mas o que isso quer dizer? Eles estavam no barco com Jonas, mas não entendiam o porquê da tempestade, mas somente Jonas sabia o porquê daquilo. Eles estavam com Jonas no barco, mas não tinham culpa no problema de Jonas. Eles estavam no barco, mas não sabiam o motivo que a tempestade tinha vindo sobre aquele barco. E por causa disso, por causa que eles não tinham conhecimento do porquê daquela tempestade, eles vão tentar resolver os problemas, aquela tempestade, do seu modo, do seu jeito, da sua maneira. Eles vão tentar resolver uma coisa que nós precisamos ter ciência, meus queridos, que as nossas decisões, elas não atingem somente a nós, elas atingem aqueles que estão à nossa volta. Atinge aqueles que estão ao nosso redor. E muitas das vezes aqueles que estão à nossa volta não têm culpa de nada, mas eles pagam um preço muito caro por causa das nossas decisões. E no meio de tudo isso, aqueles que não sabem de nada, eles ficam perdidos e tentam achar um meio de solucionar os problemas do seu jeito, da sua maneira. Mas o verso vai nos dizer: enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Porque é sempre assim. Todos aqueles que tomam alguma decisão errada estão cegos espiritualmente. Ele não consegue enxergar que aquela decisão está causando sério problema para o seu lar, para a sua família, para aqueles que estão à sua volta. O verso 6 vai nos dizer: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morremos. O capitão teve que ensinar o profeta uma grande lição. O capitão, ao ver aquela tempestade, ele vai olhar para Jonas: mas Jonas, como é que você consegue ficar dormindo, meu filho? Não é tempo de dormir, é tempo de você se levantar e clamar ao seu Deus. Talvez ele nos poupe e nos faça-nos continuarmos com vida. Jonas, não é tempo de dormir, é tempo de acordar e se colocar de pé. Jonas, não é hora de ficar parado, é tempo de reagir, Jonas. Você não está vendo que a tempestade está assolando o nosso barco? Você não está vendo que a tempestade está balançando o nosso barco? Levanta, Jonas, acorda, Jonas. Não é tempo de você ficar dormindo, não, meu filho. É tempo de você se
levantar e clamar. Não é tempo de nós dormirmos, não, irmãos. É tempo de nós nos levantarmos e clamarmos a esse Deus Todo-Poderoso. Deus, aleluia. É tempo de nós buscarmos a Deus muito mais do que antes, aleluia. É tempo de nós voltarmos para Deus muito mais do que nós já buscamos a Ele. Oh, aleluia. Eu não sei o que vai vir, eu não sei o que está para acontecer, mas uma coisa eu sei, que é tempo de nós voltarmos para Ele. Oh, aleluia. É tempo de nós nos entregarmos a Ele muito mais do que nós já entregamos alguma vez. Oh, glória. É tempo de nós buscarmos a Ele, é tempo de nós nos colocarmos firmes, nos colocarmos de pé firme na rocha e olharmos para Deus e clamarmos por misericórdia. Jonas, é tempo de acordar. O verso 7 vai dizer: então os marinheiros combinaram entre si, vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Eles tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas tentou fugir do Senhor. Saiu de onde ele estava, foi para Jó, pagou por uma passagem, entrou para dentro do navio, foi para o porão, desceu até o porão. A vida de quem foge de Deus é sempre descida, não é verdade? Desceu para o porão do rio, indo para Tarsis. Mas no meio do caminho, Deus resolveu barrar Jonas. Ah, Jonas, não foi para isso que eu te chamei, Jonas. Deus olhou na volta do céu: Jonas, não foi para essa cidade que eu te mandei ir. Deus permite um vento forte vir sobre o mar e o vento sacode aquele barco. Oh, aleluia. E aqueles marinheiros dentro do barco acordam Jonas e tiram sorte. E Jonas achando que estava se escondendo de Deus e de todos. Mas quando Jonas achou que estava escondido, que o seu plano talvez tinha dado certo, que ele dormia profundamente, Deus vem e revela que ele está vendo todas as coisas. Aquela sorte caiu sobre Jonas. Jonas, tu és o culpado dessa tempestade. Existem lutas que vêm sobre nossas vidas, meus queridos. Existem problemas que vêm, que é Deus permitindo para nos moldar, para trabalhar o que nós somos. Existem problemas que Deus vem simplesmente para mudar o nosso caráter, algumas coisas que Deus vem simplesmente para nos preparar, mas existem coisas que vêm sobre a nossa vida, que é por causa de decisões que nós tomamos. Mas tem uma coisa, não adianta nós fugirmos da responsabilidade, Deus está vendo todas as coisas. Deus está te contemplando. Deus está contemplando não somente Jonas no porão do barco, mas Deus também está contemplando os marinheiros que estavam no barco, que não tinham nada a ver com aquele problema. Talvez você seja como aquele marinheiro, está padecendo por causa de alguma coisa lá no seu lar, lá na sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, que você não tem nada a ver. Deus está te vendo, Deus está contemplando. Mas talvez você é como Jonas, tomou alguma decisão errada, está fugindo. Deus também está te vendo. Deus está te contemplando. Deus está vendo o que você está fazendo. E Ele tem uma resposta para a sua vida. Para aqueles que são como os marinheiros, que não tem nada a ver com o problema, Deus vai mostrar o problema e você vai conseguir solucionar o problema. Mas para aqueles que são como Jonas, Deus tem uma resposta diferente. Deus não vai te deixar morrer nessa situação. Glória a Deus, aleluia. Deus vai te tirar do meio dessa tempestade. Ele está contemplando a tua luta, Ele está contemplando o teu problema, Ele está contemplando o que você está passando. E quem sabe Ele não me trouxe aqui para te dizer: eu vou te tirar do meio dessa situação. Eu vou colocar um ponto final nesse problema e vou te dar a vitória. Aqueles que estão dormindo, Deus me trouxe aqui talvez para te dizer: é tempo de acordar. Verso 8: por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Oh, aleluia! Toda pergunta nos faz refletir, meus queridos. Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero te fazer algumas perguntas nessa noite. Oh, glória! E essa pergunta vai te fazer refletir. E você vai descobrir se você se encontra na posição de Jonas ou do marinheiro, ou daqueles que estavam no barco com Jonas.
Essas perguntas vão te fazer refletir. Em que posição você se encontra? Se você se encontra dentro da vontade de Deus ou fora da vontade de Deus? Quem é você? Para que Deus te chamou? Aleluia. Para onde você está indo? Você está exercendo o chamado que eu te dei? Oh, glórias! O que você está fazendo da vida que eu te entreguei? Você está no centro da minha vontade ou você está fora da minha vontade? Você se lembra que eu te salvei? Você se lembra que eu te redimi? Você se lembra que eu tirei você do lamaçal do pecado e te coloquei na minha presença? Meu Deus, aleluia! Oh, aleluia! Não se esqueça de quem você é. Não se esqueça do porquê que eu te chamei. Eu te dei uma missão e te dei uma mensagem. É tempo de cumprir o meu propósito na sua vida. Glória a Deus, aleluia! Oh, aleluia! Pode ser teu nome. E a resposta de Jonas, meus queridos, vai ser a melhor das respostas. Verso 9. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar, que fez a terra. Eu sou adorador do Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus, aleluia. A origem de Jonas o acompanhou. Justamente nesse momento se revela: quem é você, Jonas? E ele se lembra de onde ele saiu. Ele se lembra do porquê Deus o chamou. Ele se lembra de quem ele era. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: não se esqueça de quem você é. A Bíblia diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto o receberam, deu-nos o direito de serem filhos de Deus. Tu és filho de Deus. Tu és um adorador. Adorar não é simplesmente nós levantarmos a nossa mão e dizemos: Deus, tu és lindo. Não, adoração é muito mais. Adoração é um estilo de vida. Quando você canta, você adora. Quando você diz não para o pecado, você adora. Quando você trabalha na casa de Deus, você adora. Quando você prega, você adora. Quando você evangeliza, você adora. Quando você pede a Deus para a nação, você adora. Quando você está dentro da vontade de Deus, você adora. Quando é que começou a minha adoração, Pedro? A sua adoração não começou quando você saiu de casa, não? A sua adoração não começou hoje, não? A sua adoração começou quando você levantou as suas mãos cansadas de santo e aceitou a Jesus como Romanos, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se esqueça de quem você é. Deus te chamou para ser santo, para ser agradável. Porque quando você se lembrar de quem você é, você vai se lembrar da sua identidade. E quando você se lembrar da sua identidade, você vai se lembrar da sua missão. E quando você se lembrar da sua missão, você vai entender, você vai tentar compreender se o momento que você está vivendo está se encaixando dentro do que Deus tem para a sua vida, ou se está fora do que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. E para mim finalizar, eu quero ler mais alguns versículos. Verso 10, 11 e 12 vai dizer assim: com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você? Para que o mar se acalme. Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade causa sobre vocês. Esses 3 versículos nos cabem 3 observações. No verso 10 ele vai fazer a pergunta: o que foi que você fez, Jonas? Essa é uma pergunta de reflexão que levou a Jonas a pensar no que ele estava fazendo. No verso 10 vai fazer uma pergunta para Jonas: o que nós devemos fazer? Isso nos mostra que Jonas sabia o que ele devia fazer, para onde ele devia ir. Isso nos mostra que Jonas sabia o que era necessário fazer para que a tempestade
passasse. E o verso 12 vai nos revelar algo. A resposta de Jonas. Jonas vai virar para os marinheiros e vai dizer: joguem-me ao mar. Oh, meus queridos. Primeiro, Jonas refletiu sobre o que ele estava fazendo, sobre o seu erro. Segundo, verso 11, vai nos mostrar que Jonas sabia a resposta para aquela situação que eles estavam vivendo. E terceiro, Jonas vai responder: joguem-me ao mar. O que é jogar-se ao mar? O que é isso? O que nós podemos tirar disso para a nossa vida? Quando Jonas diz: joguem-me ao mar, Jonas não tinha certeza se ele sobreviveria àquela situação. Jonas talvez não sabia se ele iria sobreviver quando jogasse no mar. Jonas simplesmente decidiu: eu sei o caminho que eu tenho que tomar. Eu sei a solução que eu preciso, eu sei o que eu preciso fazer para sair para trazer a solução para esse momento que nós estamos vivendo. Mas independente se vai ser bom ou se vai ser ruim, independente se vai doer ou se vai ser momento de alegria, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Jogue-me ao mar. Jogar ao mar é decidir viver de acordo com a vontade de Deus. É abrir mão dos seus sonhos. É abrir mão dos seus projetos. É abrir mão de ir para Tarsis. É abrir mão de viver os seus próprios caminhos. É abrir mão de viver a sua própria vida para viver aquilo que Deus tem para você. Jogue-me ao mar. Diante dessa tempestade, vamos nos jogar ao mar. Vamos viver dentro da vontade de Deus, meus queridos. Vamos voltar a sermos aquele crente fervoroso que, independente de qualquer coisa, nós decidíamos em todo momento fazer a vontade de Deus. Não é tempo de nós vivermos os nossos desejos. Deus não nos salvou para nós vivermos acomodados dentro de 4 paredes. Deus não nos chamou, meus queridos, para sermos milionários. Deus não nos comissionou para satisfazer o nosso ego. Um exemplo disso é Jesus. Jesus tinha uma missão. Ele abriu mão de toda aquela glória para vir à terra e sofrer pela humanidade. A missão de Jesus não era ser rico. A missão de Jesus não era ter uma mansão. A missão de Jesus não era viver em palácios. A missão de Jesus era pregar o reino de Deus. A missão de Jesus era sofrer. E se a missão do nosso mestre era essa, nós precisamos estar atentos, meus queridos. E na nossa jornada também nós vamos sofrer. Aleluia! E na nossa jornada nós também vamos padecer. Nós temos a tendência de querer correr do sofrimento, correr das lutas. Mas tem uma coisa, meus queridos. As lutas, o sofrimento, o deserto, não é o ódio de Deus sobre nós. Não. É Deus nos preparando para algo melhor. O deserto não é a ira de Deus. Não. O deserto é o amor de Deus sendo revelado. Por mais contraditório que pareça, o deserto, as lutas, as provas falam de amor. Por quê? Porque Deus só corrige aquele a quem Ele ama. E porque Ele te ama, Ele te permite passar pelo deserto. E porque Ele te ama, Ele te permite passar por problemas. E porque Ele te ama, Ele te permite passar por sofrimento. Porque Ele me ama, Ele me permite passar por momentos difíceis. Porque Ele me ama, Ele me permite sofrer percas. Porque Ele me ama, Ele me permite passar noites sem dormir. Porque Ele me ama, Ele me permite chorar. Porque Ele me ama, Ele me permite muitas das vezes ficar aflito. Mas é porque Ele me ama e está preparando algo melhor para mim. Oh, aleluia. O deserto é Deus falando e revelando o seu amor para nós. Deus te ama e Ele cuida de você, assim como o Pai cuida de um filho. E para nós finalizarmos aqui, meus queridos, nós vamos ver que quando Jonas vai dizer: jogue-me ao mar,
Os marinheiros vão tentar remar de volta para de onde eles vieram. Só que dentro dessa situação que você está vivendo, Deus talvez me trouxe aqui para te dizer, não tem volta. Ou você se lança ao mar, ou você vai morrer dentro dessa tempestade. Aleluia. Ou você se entrega a mim, ou vai terminar tudo por aqui. Aleluia. Não tem volta. Ou você se decide viver na minha presença de acordo com a minha vontade, ou o barco vai naufragar. Oh, aleluia. Não tinha como Jonas voltar. Não tinha como Jonas retroceder. Aí aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, meus queridos. Nós não fomos chamados para retroceder. Não. Deus nos chamou para irmos avante. Deus não chamou a igreja para retroceder. Se a igreja retroceder nesses últimos dias, o barco vai naufragar. Se nós que somos a igreja retrocedermos, o barco vai naufragar. E não somente o barco, não somente a minha vida, mas aqueles que estão comigo dentro do barco. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra Deus. E o que nós precisamos entender, meus queridos, aqui nesse versículo, é que Deus não chamou a igreja para ficar na defensiva. Eu aprendi isso com um amigo meu. Deus não chamou a igreja para ficar na defensiva, para ficar com o escudo, recuando. Não. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Deus está dizendo, vocês não estão na defensiva, vocês estão no ataque. Glória a Deus! O mundo, o diabo, o inferno está na defensiva. Nós temos a palavra, a espada do Espírito. Deus não nos chamou, meus queridos, para ficarmos na defensiva. Deus nos chamou para atacar esse mundo e levarmos a mensagem do reino de Deus, dizendo que Ele salva, cura, liberta, transforma e batiza. Não é tempo de nós recuarmos, é tempo de nós irmos avante. Então eles pegaram a Jonas e lançaram ao mar. Eles pegaram Jonas e lançaram Jonas ao mar. Quando Jonas decide viver a vontade de Deus, quando Jonas decide resolver aquela situação, sair do comodismo, sair da zona de conforto, aqueles que estavam no barco, que não conheciam Deus Todo-Poderoso, a Bíblia vai dizer que eles vão adorar ao Senhor. Glória a Deus. Quando você decidir fazer a vontade de Deus, viver no centro da vontade de Deus, aqueles que estão à sua volta vão se voltar para Deus. Mas eu quero finalizar nesta noite dizendo para você, Jonas talvez não esperava um peixe vivo. Jonas talvez não esperava Deus enviar um grande peixe. E no momento que ele caiu no mar, ele ir para dentro do peixe e ficar ali 3 dias e 3 noites. Deus tinha uma missão para Jonas. Jonas, o seu lugar é entre os ninivitas, pregando a minha palavra. Jonas tentou cortar o caminho, mas Deus o pegou no meio do caminho, assim como pegou Paulo, indo para Damasco. Assim como nós vamos ver outros diversos personagens na Bíblia, Deus pegando eles no meio do caminho e mudando a história dele. Deus vai pegar Jonas, o profeta Jonas. Não é porque é profeta que ele sempre vai obedecer. Não é porque é profeta que está dentro da vontade de Deus. Os dons não revelam a nossa vida espiritual. Os frutos, sim. Os frutos do Espírito revelam se realmente nós temos comunhão com Deus, mas os dons não revelam se realmente estamos dentro da vontade de Deus ou não. Jonas, o profeta, fugindo, ele vai se lançar ao mar, vai ser jogado ao mar agora. Ele talvez não esperava aquele grande peixe, mas ele disse, independente das consequências, eu vou fazer a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ir pela fé. Eu me lembro de Abraão, quando Deus chama Abraão. É de impressionar a fé de Abraão.
Quando Deus manda Abraão sair de onde ele estava para uma terra que Deus o havia de mostrar. Eu sempre digo, Abraão não sabia o caminho. Abraão não sabia qual o destino. Ele não sabia o que ele iria passar na caminhada. Como é que você vai para um lugar que você não sabe onde é? Se você vai para a esquerda, se você vai para a direita, se você continua à frente. Como é que você vai para algum lugar sem saber o destino? Como é que você vai pegar o caminho se você não sabe para onde você está? A fé de Abraão foi extraordinária. Abraão fechou os olhos físicos e abriu os olhos. Aleluia! Quando ele abre os olhos da fé, meus queridos, ele simplesmente sai. Glória a Deus! Ele sai sem saber para onde ia. Mas tem uma coisa, ele sai com fé. Amém. E quando ele sai com fé mesmo, não sabendo para onde ia, Deus pega os passos de Abraão. Fala, Abraão, é por aqui, Abraão. Ele não sabia, mas Deus guiava os passos. Não, Gabriel, Abraão, é por aqui, Abraão. Não, Abraão, e agora, Senhor? Não, Abraão, vai para a esquerda. Não, vai para a direita, Abraão. Quando Abraão menos espera, ele chega na terra prometida. Aí Deus vira para Abraão e diz, Abraão, essa é a terra que eu tenho para ti, para ti. Jonas, eu não sei o que me espera, mas me lance ao mar. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas me lance ao mar. Porque eu tenho uma missão para cumprir. Os ninivitas estão me esperando. O mundo está te esperando. Aleluia! Deus conta com você nesses últimos dias para Glória pregar a Deus. a mensagem do reino de Deus àqueles que estão perdidos aí fora. Meus queridos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E nós temos que nos comprometer mais do que nunca a fazer com que o reino de Deus avance. Aleluia! Nós temos que comprometer, nós temos que pregar, cantar, não para ficarmos famosos, não para adquirirmos fama. Tudo isso passa. Nós temos uma missão e nós temos uma mensagem. Nós temos uma ordem e nós temos um propósito, que é fazer com que o reino de Deus cresça nesta terra. Que o reino de Deus venha até nós. Jonas, vá até Nínive e pregue contra ela. Porque eu estou dando para ela mais uma oportunidade. Eu estou dando para eles mais uma chance. O seu pecado subiu até a minha presença. Eu poderia destruí-los agora. Mas tem uma coisa, eu vou dar mais uma chance para eles. Vai e prega contra eles. Porque se eles ouvirem a minha voz e se converterem dos seus maus caminhos, eu irei até eles e sararei a sua enfermidade. Mas se eles não se voltarem para mim, eu virei até eles e os destruirei. Rendam-se e sejam salvos. Ou se rebelem e sejam destruídos. Deus conta conosco nesses últimos dias para levar essa mensagem ao mundo. A trombeta vai soar, meus queridos. E nós precisamos pregar essa mensagem. Aleluia! É tempo de nós nos voltarmos para Deus muito mais do que antes. Não vamos fugir. Não vamos correr como Jonas. E que nós possamos sair daqui com essa mensagem no nosso coração, meus queridos. Eu vim aqui para lhes ensinar isso nesta noite. Eu não estou preocupado com muita coisa. A única coisa que eu pedi para Deus nessa noite é que, se no mínimo uma pessoa saísse daqui realmente com o coração montado a fazer a obra dele, disposto a fazer com que o reino de Deus crescesse, eu já estaria satisfeito. O meu propósito, o meu objetivo, a minha missão, o que dá sentido na minha vida é fazer com que o reino de Deus vá avante, cresça. Vamos nos despertar porque a hora é chegada. É tempo de nós despertarmos do sono, porque o fim está chegando e nós precisamos pregar a mensagem àqueles que estão perdidos, que eles venham se arrepender dos seus pecados e que nós cada dia mais possamos estar de pé diante do Filho. Maravilha. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Isso é muito forte. A palavra de Deus transforma. E você tem esse poder em suas mãos. Fale de Jesus. Anuncie no seu local de trabalho, na escola, na rua, não importa onde, fale de Jesus. E é isso o propósito de Deus. É através da sua vida, mais vidas serem resgatadas em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza de uma coisa, Pedro, que essa palavra ministrada hoje vai deixar pessoas aqui com o coração ardendo.
Em nome de Jesus. É muito glorioso. Amém, povo de Deus? Como é bom poder ouvir Deus falar conosco. Fica de pé em nome de Jesus. E sair daqui meditando nessa palavra de Deus. É tempo de anunciar. É tempo. Não perca essa oportunidade. Não seja covarde. Não tenha medo de falar para as pessoas que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus é amor, mas Ele também é justiça. Vai chegar um tempo que Ele vai requerer de todos. E essa obrigação é nossa de anunciar para este mundo que Jesus é o Salvador. Amém? Que Deus abençoe. Da mesma forma que é propagado acerca da eleição, que o povo fala política, anuncie pelo Evangelho. Quando acabar a política, fala de Jesus no seu Facebook, no seu WhatsApp, no Instagram, anuncie que Jesus salva, que Jesus cura. Porque é muito focado hoje na política e esquece de falar, Jesus também faz. Jesus é o libertador, o Salvador. Então anuncie o Evangelho. Aproveite essa ferramenta que Deus te deu para anunciar para alguém que Jesus é o Salvador. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Coloque em pé, você que pode. Quero também que louvar e agradecer a Deus pela vida das irmãs que fizeram um culto abençoadíssimo aqui ontem. Foi glorioso, eu não estava aqui não, mas eu sei que foi glorioso, pelo que eu vi, pelo que chegou ao meu conhecimento. Que Deus abençoe a todos vocês, viu, que se dedicaram e façam mais em nome de Jesus. Amém? Isso é importante. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos e vamos preparar para o jantar da igreja também, para o final do ano, tá? Vamos orar, agradecer a Deus por essa noite abençoada. E sair daqui, irmãos, já com desejo de, lá no seu local de trabalho amanhã, falar de Jesus para alguém. Dentro do ônibus, anuncie Jesus para alguém. Vamos espalhar que Jesus é o Salvador. A nossa esperança é o Senhor, viu? Anuncie para alguém isso em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Só um minutinho, tem mais alguma coisa? Não. E tem irmãos, aqui ó, a questão da rifa, tá? Os irmãos dos jovens que trabalham com a rifa para abençoar o culto dos jovens, o trabalho dos jovens. Abençoe, procure o cooperador Valdec, a Dalita, quem mais está com a Zita? A Damaíra, Dalita, Valdec, Sabrina. Abençoe, irmãos, a mocidade em nome de Jesus, que dia 30 vai ter um pregador abençoado aqui também. E em novembro será o congresso da mocidade, que será glorioso também em nome de Jesus Cristo, amém? Coloca a mão na tua cabeça. Pai, te louvamos e ao Senhor rendemos glórias por esse culto glorioso, por esta palavra, Senhor, que o Senhor colocou em nossos corações. É necessário, Deus, ouvirmos a Tua voz e obedecermos, ó Pai. Que o Senhor possa colocar a palavra em nossas bocas para anunciar o Evangelho, anunciar a salvação, no nosso local de trabalho, no ônibus, em casa, Senhor. Ó Deus, aonde quer que nós chegarmos, ó Pai, que a nossa boca venha ser uma boca profética, que venhamos profetizar salvação e libertação para essa humanidade, que elas venham reconhecer e saber que só o Senhor é Deus, ó Pai. Obrigado, Deus, pela vida do Pedro, pela vida, Senhor, de cada um dos teus servos que estão, ó Pai. Que o Senhor possa levar a tua igreja em paz, em segurança para o teu lar e para a tua casa. E que venhamos ter uma semana abençoada para a glorificação do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Divino Espírito Santo sejam com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: amém. Vai em paz, que o Senhor Jesus te abençoe.